Professor, ele não faz só dar aula. Ele tem que planejar a aula, ele tem que se organizar, ele tem que ter equipamento. Então, assim, eu, por exemplo, só falar uma coisa pessoal aqui, eu tive que alugar um outro lugar para minha esposa poder trabalhar, porque ela é professora. Eu tive que comprar um computador para ela. Eu tive que preparar o equipamento. E a escola dela é boa, viu? E aí, só depois de 4 meses de pandemia, é que perguntaram se os professores iam precisar de alguma coisa. Então, assim, esse é o nível de como as pessoas são tratadas. E, enquanto isso, tem gente ganhando bilhões. Então, assim, é muito complicado você falar dos professores. Eu me senti atingido, porque tem coisas que a gente é atingido como brasileiro, mas eu me senti atingido também nessa situação por ser marido de uma professora. E por eu também não ser, porque assim, eu sou formado em música, tenho formação de teatro também, então assim, eu só não sou também mais desenvolvido para a área de lecionar, justamente por essa questão também dos recursos, dos meios, dos locais. Por exemplo, para eu ter feito o curso técnico, o diretor da escola lá queria que fosse o dia inteiro. Quem é que conseguia estudar e trabalhar? Não dava. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês existe uma grande dificuldade dessa compreensão. E aí eu vou fazer o link com o que estavam pedindo aqui para falar sobre escola e religião. No Brasil, como o André falou, até, André, se você quiser complementar alguma coisa, mas você chegou a falar sobre a questão de igreja, né, da igreja católica e da escola. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, a gente tem uma movimentação da igreja protestante para impor o ensino religioso. Você tem por exemplo, você tem escolas. Aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja, não vou falar o nome aqui para também não polemizar, mas que tem uma escola, e aí o que acontece? Essa escola ela foi fundada e não tinha professores habilitados. Eram pessoas que estavam em terceiro, quarto ano e que eles falaram, não, a gente vai conseguir liberar as coisas da escola em 4 anos, essa pessoa já vai estar formada. Então, continua dando aula aí. Então, assim, esse é o nível de coisas que acontecem quando você precariza a sociedade. Ao meu ver, tem que haver uma preocupação social com tudo isso. O problema é que tiram da gente isso, né? Enfim, eu acho que as ferramentas, os instrumentos, eles não são revelados e com isso dificulta a nossa atuação. Bruno, eu vou pegar a sua fala e continuar tentando de alguma maneira responder algumas coisas do Rothbard, porque ele é a fala que está um pouco de fora hoje, né, no sentido de ser um pouco diferente. Veja, numa democracia, não há problema nenhum, a princípio, que grupos pressionem para que seus interesses sejam atendidos. Então, não há problema nenhum que as igrejas batistas se organizem e pressionem para que aquilo que elas acham certo vire lei. O problema é quando, nesse processo, há o desrespeito aos princípios iniciais da Constituição. Estou tentando dar uma de advogado aqui, hein, Bruno? Me ajuda aí se eu bobear, falar uma besteira muito grande. Então, por exemplo, a nossa Constituição, ela, apesar de propor uma certa laicidade, ela já no preâmbulo, que eu gosto tanto, termina falando em Deus. Então, eu tenho uma amiga, a Elaine, escreveu um livro agora sobre isso, que ela é uma especialista em ensino religioso nas escolas. E há muito trabalho sério, bem feito sobre religião nas escolas. A questão não é você ter ensino ou não religioso. A questão é, esse ensino religioso, ele vai na mesma direção do ensino democrático ou ele vai contrário ao ensino democrático? Você percebe? Então, por isso eu gosto de lembrar da ideia do princípio, né? Porque nós temos, teoricamente, um conjunto de princípios que deveriam nortear nossas ações no dia a dia aqui no Brasil, que é a nossa Constituição, que é uma Constituição, eu não sou especialista na história dela, mas é uma Constituição também muito Frankenstein, porque é um Brasil muito grande, com pessoas pensando diferente. O problema, é quando você tem esses grupos, não só fazendo a pressão formal dentro do jogo democrático, mas quando elas burlam o jogo democrático
para impor a sua maneira de pensar. Mas isso faz parte do jogo político também, a gente não pode ser inocente. Por isso que eu acho que é fundamental a gente compreender, primeiro, não deixar a realidade de lado. E segundo, compreender quais são os mecanismos democráticos que nós temos hoje no Estado de Direito para tentar nos proteger. E isso eu pessoalmente, gente que não sou advogado, agora participando desses canais com advogados como o Bruno, como o Felipe Mendonça, eu estou descobrindo um universo que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não tinha a mínima ideia de espaços onde a gente pode pressionar o sistema para que haja de acordo com o que está proposto, e não de acordo só com os interesses particulares. Agora, óbvio, e aí vem minha desconfiança do Estado, como você também, Rothberto, o Estado é um espaço de disputa de interesses particulares. É a luta nossa, coletiva, para que ele não seja só particular. Para que ele mantenha, pelo menos, né, seria o mínimo necessário, pelo menos, né, Bruno, a ideia de dignidade que o Bruno falou. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia do Bruno porque é muito parecida com a minha. Eu acho assim que discutir liberalismo ou coletivismo quando tem pessoa passando fome é sacanagem. Percebe? Então, primeiro, eu vou dar um exemplo. Eu recebi, alguns anos atrás, eu recebi um aluno que tem uma história toda desburacada, cheia de problemas familiares, cheia de problemas escolares. E eu apliquei uma prova para ele, um texto, ele tinha que escrever um texto. Ele tinha assistido as minhas aulas, ele escreveu um texto. E aí, quando eu peguei o texto, era plágio. Ele copiou e colou. Já tinha época de copiar e colar, não era ainda no papel, era já uma coisa de computador. Foi logo nos primeiros casos do computador. Aí eu falei, cara, desculpa, você plagiou, é zero. Aí quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi que ele não tinha entendido o que era plágio. Não fazia sentido para ele o que eu estava falando. Porque, na verdade, ao longo da loucura que foi a história escolar dele, é isso que ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu que tinha que entender qual era a pergunta do professor e procurar o conteúdo e colocar o conteúdo que o professor queria. E ele fez isso. Aí o que eu fiz como educador? Ora, eu parei, eu não posso dar um zero naquelas condições, eu preciso repensar a minha atitude, porque aquele caso é um caso específico. E aí eu fui cuidar dele, por outro caminho. Então, quando o Bruno fala aqui da ideia de dignidade, está pressionando nisso, né? A gente está, de certa maneira, tentando não fugir, mas tentando tangenciar a discussão mais teórica, política, e tentando sempre lembrar da realidade da escola, é isso, nós estamos com uma realidade maluca. 40% da população analfabeta. Não, mas analfabeto é funcional, um nome bonito, mas é analfabeto. Não tem, aqui, ó, não tem sabonete na escola pública. E aí eu vou, entendeu? Não se ouve o professor, vou ouvir aí, ó, essa mulher muito bonita, que é minha mulher, na verdade, chama Santiago. O professor não é ouvido. E qualquer administrador de qualquer multinacional vai dizer para você, se você não ouve a linha de frente, se quem está na gerência não ouve a linha de frente, a empresa vai afundar. Então, se você quer ser liberal, quer ser comunista, de esquerda, de direita, de alto, de baixo, religioso ou não, você precisa lembrar que nós temos princípios de ponto de partida e para a coisa dar certo, a gente precisa ouvir quem está na linha de frente, a gente precisa ver qual o problema real que essas pessoas enfrentam. Para não propor catraca eletrônica para quem não tem energia elétrica. Para não ficar preocupado com comunismo na escola se o cara não tem nem papel higiênico ainda. Percebe? Então eu acho que um dos objetivos que eu queria hoje, eu acho que a gente conseguiu, Bruno, é lembrar disso. Para além da discussão teórica, para além das reclamações com as idiotices de governantes, nós temos que lembrar que os nossos, vamos ser patriotas, então agora que está na moda, os nossos concidadãos, nossos cidadãos, nossos amigos, nossos irmãos de pátria, estão passando fome, não tem papel higiênico. 25 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Então tem que começar a repensar um pouco isso, entendeu? E ver como a gente vai enfrentar esse problema. Daqui a um mês, as escolas públicas voltam, sem condições nenhuma de voltar. Vai ser isso que a gente vai aceitar? E eu estou voltando em condições perfeitas, com a assessoria do Einstein. E meus colegas das escolas públicas. Percebe? Então eu acho que a gente tem que lembrar disso. A mesma discussão sobre religião. Vamos ter religião na escola. Por quê? André, religião faz parte, é uma parte significativa do que é a identidade de ser brasileiro. É verdade. Então precisa ter um espaço de discussão sobre isso. Não vejo problema. Então, mas como vai ser essa discussão? Como vai ser o preparo para os professores fazer uma discussão democrática sobre religião? Que é com essa amiga minha, Helena
Honorato faz com muito cuidado. Vou até depois botar o link para você, Bruno, fazer uma propaganda para uma colega, que ela faz boa. Não. com qualidade. Eu não acho que a religião, ou a direita, ou a esquerda, é um problema em si. O problema é a gente ter claro o que a gente quer. Percebe? E aí eu concordo com o que você colocou agora, meu colega William e mulher, enquanto a sociedade não se unir, as escolas com professores de rede pública não haverá absolutamente nenhuma mudança. E é verdade. Enquanto a gente não se preocupar com isso, não haverá. Enquanto a nossa preocupação for com o professor transformar aluno em comunista, coitados dos alunos, gente, se fossem pelo menos comunistas. Enquanto a nossa preocupação não for com a realidade da escola, a gente vai ficar discutindo se o professor quer trabalhar ou não, que é vagabundo ou se não é vagabundo. E a discussão central não é essa. E quando eles transformam essa discussão nessa, a gente perde. Por isso eu acho que é fundamental, por isso eu aceitei o convite com o Bruno hoje. Eu acho que o contrário da idiotice coletiva é a gente parar, respirar e tentar entender o problema, mapear o problema e começar a pensar como a gente vai poder fazer alguma coisa para mudar isso. Mesmo que seja só numa noite de quinta-feira conversando com vocês aqui. Talvez seja o limite da minha ação.